Boa noite, bem-vindo todos a mais um trabalho na Casa Moisés de Alemanha. A pedidos, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Antes disso, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algo que queira colocar? Alguma situação? Eu escutando o Felipe falando sobre isso, ele ficava dividido se ele tinha que cruzar os braços e entregar tudo para Deus ou se ele tinha que semear para colher. Então ficou. Mas talvez ele traga uma abordagem diferente hoje. Um meio termo disso, porque ele achava que era tudo com ele, né? Daí ele tira Deus da jogada. E talvez entregar tudo para Deus, então tem essa questão até que ponto é comigo, até que. Dentro do entendimento básico, se Deus é a causa primária de todas as coisas. Sim, tem algo que não pode ser causado primariamente por Deus? Não. Está aí a tua resposta. Certo? Lembrando que qualquer questionamento, dúvida, apontamento, vontade de manifestação, diálogo, é bem-vindo. A proposta é uma ampliação de possibilidades. A proposta é discipular. Discípulo é aquele que é aberto ao novo, ao diferente. Então vamos começar. E começa da seguinte forma. Eu vou ler toda a parábola e depois nós vamos dissecar ela aos poucos. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. E disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. E nisso os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que falas em parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim, cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, tamparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, os seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os saio. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ele caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo
de uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente e os espinhos, entre os espinhos, representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e a compreende. Produz fruto 100 por 1, 70 por 1 e 30 por 1. Então, no começo, os primeiros 3 versículos fala da situação em que se encontrava, onde estava. Quando ele vai dizer que sentou-se à beira do lago e acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se sentou quando a multidão ficava à margem. Então, vocês imaginem que naquele momento, Cafarnaum, um pequeno vilarejo, um lugar muito pequeno, menor que Galópolis. E para falar com aquela população que se encontrou, ele se reuniu, ele teve que vir, entrar no barco e ficar à margem, para que a população da beira pudesse ouvi-lo. E aí ele começa a falar por parábolas. E ele dá a parábola do semeador. Quem é o semeador? Os semeadores são os espíritos. Que saem com suas sementes, saem com suas oportunidades, saem com suas propostas, com gênero de provas, com suas encarnações, tanto faz. E o semeador saiu a semear e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram a comer. Começa que, como nós somos muito infantis de modo geral, no começo das coisas, a gente se entrega rápido, muito fácil. Continuando a caminhar, outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque a terra era pouca, profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Não tinha constância, não tinha propósito, não era firme, não era perseverante. A primeira dificuldade se emprega. Terra pouca. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Aqueles que se entregam ao mundo, aqueles que se compreendem, ouvem, mas não colocam em prática, não vivem a proposta, não transformam o reino dos céus as suas vidas, porque vivem para o mundo e pelo mundo padecem. Acreditam no mundo, esquecem de Deus, vão morrer pelo mundo. Outras sementes, enfim, ficaram em terra boa, deram fruto, 100 por 1, 70 por 1 e 30 por 1. Aquele que ouviu, que ouça. Mas existem aqueles, alguns poucos, que não esmorecem na primeira caída, que são perseverantes, que apanham de mundo, mas continuam, que não estão nem aí, no que digam, façam, aconteçam, seu propósito não os deixa esmorecer, não caem, nem que seja se arrastando, continuam. E pelo seu exemplo, o exemplo de um abarca 100, ou 60 ou 30.
Qual é o teu exemplo de hoje? Quantos hoje tu abarcou pelo teu exemplo? Qual é o teu propósito de hoje? Ou será que, como Cristo mesmo falou, versículo 19, quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente à beira do caminho, e os pássaros a comer, sabendo, tendo o entendimento, por que não colocar ele em prática? Por que não vivenciar ele? Quem é o maligno? O próprio homem. A mente, a razão, a caixa dos medos. O local onde concentram todos os medos, as angústias, os dissabores. E ali, no único lugar onde não deviam se esconder, se colocam pequenos, frágeis, impotentes e paralisados. E os medos os consomem, os devoram, os paralisam, os destroem. Se escondem em um único lugar que não deviam estar. E o solo pedregoso em que ele caiu, aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Esse é aquele que não persevera, esse é aquele que, sabendo como a coisa é, se encanta pela palavra, se encanta pelo reino. Mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, se coloca à margem daquilo. Porque não está disposto a pagar o preço da sua felicidade. Não quer fazer sacrifício algum. Acha que Deus vem se colocar de joelhos à tua frente. Pobre coitado. Esse é um Senhor que não se relaxa, mas é um Senhor que acolhe aqueles que têm bom coração. Quantas vezes, na primeira dificuldade, na primeira situação que vai contra, que os contraria, largaram tudo. Viveram o dissabor das angústias, tendo a oportunidade de amar. Hoje mesmo, quantas vezes fizeram isso? Que o terreno que recebeu a semente e os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam e a tornam infrutuosa. Quantas vezes nós ouvimos, nós sabemos exatamente o que fazer, nós sabemos exatamente qual é a proposta. Uma proposta de coragem, uma proposta de verdade, uma proposta de fidelidade, de postura, de conduta, proposta de lealdade. E pela primeira moeda do mundo, pelo primeiro centavo do mundo, vendem a paz por isso.
de vocês por nada. Por uma só angústia que resultou em coisa alguma. Hoje mesmo. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. E aquele que é terra boa, que ouviu, compreendeu, se manteve perseverante, caiu, sim, muitas vezes. Tantas quantas foram necessárias para se levantar novamente. Porque nunca foi prometido que seria fácil. Nunca foi prometido que seria um mar de rosas. Nunca foi prometido que ia ficar tudo bem. Mas foi prometido que todo aquele que tivesse boa vontade, não quer faltar uma mão estendida para recomeçar a caminhada. Nossas promessas cumprimos. Parece que Deus é daqueles que são perseverantes em seu propósito. Parece que Deus é daqueles que caem e buscam se levantar, mas continuam andando. Parece que Deus é daqueles que não esmorecem. Parece que Deus é daqueles que são leais e fiéis. Que mantém uma postura e conduta mesmo que para isso terem que ser os desgraçados do mundo. Quantos frutos produzimos hoje aqui? Quantos bons exemplos produzimos hoje, nesse dia? Quanto de vida, vida em abundância, manifestaram hoje? História que não é nova e que já foi dita. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento, vai chegar a situação em que vai ser feita uma só questão. O que tu fez da oportunidade que eu te dei? E talvez essa seja a única questão relevante que deve ser levada a ter. O que fazem da vida que ganharam? Aonde depositam seus tesouros? Quanto estão dispostos a sacrificar de si por isso tudo? Quanto estão dispostos a dar de si pela obra? Perguntas? Associando as pedras ali com falta de fé em Deus, aquela fé genuína, daí o medo apaganha, né? E os espinhos seria a opção por prazer. Daí a vida Pelas coisas do mundo. A vida, as coisas do mundo oferecem muito mais prazer do que isso, Mas não te esquece que são espinhos. sim, A cada minuto de prazer é cobrado, são cobrados meses de sofrimentos. Nessa barganha onde nunca sai meu. e até responder para o povo, muitos vídeos engraçados, a humanidade se foca muito nisso, isso é tudo prazer. Só que uma hora tu enjoa de ver vídeos engraçados e vai ter que ficar daí o restante, que não é tão engraçado.